Boa noite, senhores vereadores, vereadoras e a todos os medeirenses e ao público que assiste às reuniões plenárias da Câmara Municipal de Medeiros, Minas Gerais, através das redes sociais. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário que faça a chamada. Aparecida Lopes. Presente. Flávio Ribeiro. Presente. Maciel das Chagas. Presente. Raíza Lara. Presente. Reginaldo Viana. Presente. Rogério Moraes, presente. Rubens Nunes. Presente. E Valquíria Nogueira. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Leitura da ata anterior, da reunião anterior. No dia 5 de maio de 2022, dia 3. No dia 3 de maio de 2022, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, situada à rua Sebastião Lemos Torres, número 11, realizou-se a 49ª reunião da Câmara Municipal de Medeiros, da 15ª Legislatura. Presentes os vereadores Flávio Ribeiro, Maciel das Chagas, Milton Francisco, Raíza Lara, Reginaldo Viana, Rogério Moraes, Rubens Nunes e Valquíria Nogueira. Não compareceu a vereadora Aparecida Lopes. Havendo número legal, o presidente da Câmara, Milton, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. Convidou os vereadores e os demais presentes para ficar um minuto em silêncio, em sinal de respeito e pesar pelo falecimento das senhoras Maria Magalhães Ferraz e Marcelina Faria da Silva. Em seguida, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo plenário. Leitura da correspondência recebida. Ofício circular número 023/2022, do gabinete do deputado Bosco, informa que indicou por meio de emenda parlamentar recursos no valor de R$ 283.817 para aquisição de ambulância para o município de Medeiros. Justificativa de ausência da vereadora Aparecida Lopes, motivo de doença na família. Ordem do dia. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram seus pareceres sobre o projeto de lei número 008/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Medeiros destinar recursos financeiros ao Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros para a realização da 20ª Festa do Produtor Rural e da outras providências. Ato contínuo. O presidente da Câmara colocou o projeto de lei número 008/2022 em discussão e, em seguida, em primeira votação. E o projeto de lei número 008, de 22 de abril de 2022, foi aprovado por unanimidade. Ato sucessivo. Apresentação do projeto de lei número 009/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em seguida, o presidente da Câmara passou o projeto de lei número 009 para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, para análise e elaboração de parecer. Ato consecutivo. O presidente da Câmara, Milton, colocou em votação a urgência na tramitação do projeto de lei número 009/2022. O plenário aprovou por unanimidade a urgência na tramitação do projeto. Em seguida, o presidente da Câmara suspendeu a reunião por 15 minutos para as comissões se reunirem e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 009. Reaberta a sessão, foram lidos os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 009.
Em seguida, o presidente da Câmara colocou o projeto de lei número 009, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, em discussão e, em seguida, em única votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Ato sucessivo. O presidente da Câmara colocou em votação a urgência na tramitação do projeto de lei complementar número 007/2022, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1º e 2º da Lei número 329, de 14 de julho de 2011, e dá outras providências. A urgência foi aprovada por unanimidade. O presidente da Câmara suspendeu por 15 minutos a reunião para as comissões emitirem seus pareceres. Reaberta a sessão, as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento apresentaram seus pareceres para regular tramitação do projeto de lei complementar, número 007. Ato contínuo. O presidente da Câmara colocou em discussão e, em seguida, em única votação, o projeto de lei complementar número 007/2022, o qual foi aprovado por unanimidade. Ato consecutivo. O presidente da Câmara colocou em discussão a urgência da tramitação do projeto de lei complementar número 008 e a urgência foi aprovada por unanimidade. O presidente da Câmara suspendeu a sessão por 15 minutos para as comissões elaborarem os pareceres sobre o projeto de lei complementar número 008. Reaberta a reunião, as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento, que opinaram pela regular tramitação do projeto. O presidente da Câmara colocou em discussão e, em seguida, em única votação, do projeto de lei complementar número 008, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Rogério apresentou as seguintes indicações. Indicação número 007, a qual solicita ao Executivo Municipal que substitua o ônibus escolar que transporta alunos da zona rural, da Guariba, Laranjeiras e Café Capital, localizadas neste município. Indicação número 008, indica ao prefeito municipal melhoramento de iluminação pública no cruzamento das ruas Honório José Teotônio com a rua Geraldo Lemos. O vereador e presidente da Câmara, Milton, apresentou a indicação número 009, que solicita ao prefeito municipal que tome medidas oportunas para alargar a estrada rural no trecho próximo ao Córrego da Prata, localizado na fazenda do senhor Valdir Miguel, na região denominada Pimenteira, nesta municipalidade. Ato consecutivo. O presidente da Câmara convidou o senhor Ricardo Souza Cavalcante, professor do IFMG, para falar na tribuna da Câmara, mobilização sobre a dengue. Abre aspas. Boa noite a todos. Nobres vereadores, meus cumprimentos. Aos funcionários da Casa Legislativa e também ao público que nos assiste, que, na verdade, eu quis trazer uma mobilização que nós possamos fazer para a questão da dengue, porque Medeiros é uma cidade que eu até me admirei por ter dengue. Aqui não era para ter dengue. Algo está estranho, porque o ano passado teve um frio muito intenso, ou seja, um frio que muitos cafeicultores, infelizmente, perderam o café em julho do ano passado. O que acontece é que os insetos adultos da Aedes aegypti, que é um inseto da espécie da dengue, eles morreram. Eles foram mortos pelo frio. Ou seja, nós temos que fazer uma campanha de mobilização agora no inverno, porque vai esfriar. Nós percebemos que as noites estão mais frias. Vai diminuir o número de insetos. Então, o que acontece, porque teve dengue agora? Porque, na verdade, cada fêmea ela produz em média, ela produz seus ovos e deixa o ovo no recipiente. Esse ovo vai perdurar vivo, sem água, sem nada, por 450 dias, mais ou menos. Ou seja, é mais que um ano. E quando entrar as chuvas em outubro, com calor, que é a condição ideal para ele, a gente vai ter problema de novo. Uma fêmea produz, em média, 1.500 ovos em 60 dias. É muito ovo para um bicho só. É mais que uma galinha. Então, o que temos que fazer? Temos que mobilizar a população para retirar os criadouros na época de inverno. Eu fiz uma palestra no CRAS, mas vou fazer outra provavelmente na quinta-feira. Vou ver na Prefeitura e na Secretaria de Saúde, quando eles vão mobilizar os servidores da saúde para a gente ir lá fazer isso. Porque eu até passei o material para vocês. Muitos inseticidas não funcionam. Então, temos que mobilizar agora para que, quando entrar o frio, vai diminuir o número de insetos. Ou seja, nós precisamos mobilizar a população. Não é um problema de um vereador. Não é um problema da prefeitura. É um problema de todo mundo. Causa morte, causa muitos problemas, a pessoa não consegue trabalhar.
Temos que mobilizar as pessoas agora. Um inseto adulto vai morrer com frio. Eles vão deixar ovos nos recipientes. Tem que fazer limpeza nos lotes e ver o que tem que fiscalizar. E não é só um agente de saúde que vai dar conta disso. Mas ele precisa instruir as pessoas, porque senão em outubro de 2022 vamos ter outro caos em Medeiros. Esse problema que nós temos, nós precisamos vencer isso. Infelizmente, já trabalhei com dengue em Recife. Eles usam produtos biológicos. Infelizmente, não se usa, pois o Ministério não compra. Esse é outro problema. Não se compra produtos biológicos. Poderia comprar. Não se faz isso em época nenhuma, e nem se fez. Alguns países usam aqui no Brasil, aqui no Brasil não usa. Precisamos mobilizar a população. E a população de Medeiros é fácil de ser mobilizada. Pensa naquele menino que infelizmente faleceu, o Brian. Sumiu naquela fazenda, as pessoas iam lá de tarde, depois do expediente. Não é difícil, são pessoas que gostam de fazer isso pelo bem de todos. E é isso que tem que se pensar. Precisamos lutar. Teremos problema, ainda está quente. Há condições para os insetos multiplicarem. Os ovos que vão ser deixados, eles vão ser deixados agora. Os insetos vivem 2 meses. A mobilização deve ser feita através de visitas aos bairros, às pessoas, passar informação. Eu vou fazer outra palestra para trabalhar isso com agentes de saúde. Mesmo que a pessoa não queira deixar entrar em sua casa, que ele olhe se tem calha entupida, mobilizar no cemitério, deixar o vaso, o vaso em novembro, uma data comemorativa, dia de finados. Se o mosquito deixar lá os ovos, eles permanecerão lá dentro do vaso. E quando chover, a água chega nele, sairá deste vaso a larva. E a larva até chega no ovo, leva em torno de 10 dias. É muito pouco tempo para chegar à fase adulta. E uma adulta, a fêmea, põe 1.500 ovos. Não podemos deixar isso acontecer de novo, vamos ter problemas com toda a sociedade. O bicho não escolhe quem picar. E uma pessoa infectada, um inseto que não esteja infectado, pica e pega o vírus. E o grande problema foram deixados por insetos fêmeas, que estão infectados com o vírus. Aquele ovo está com vírus, ou seja, vamos ter dengue de novo. Então, vou pedir para que todos se mobilizem e façam campanhas. A prefeitura já está fazendo isso. Eu fui lá na prefeitura para conversar com o Adalberto. Precisa mobilizar a população. Não é uma cidade grande, é para a saúde de todos. O posto de saúde não aguenta tanta gente tomando soro. É um problema sério. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e desejar uma boa semana a todos. Obrigado. Fecha aspas. Encerrada a fala do professor do IFMG, o presidente agradeceu mesmo pela presença e disse ainda que o povo tem que conscientizar, se as pessoas não ajudar, fica difícil. Palavra livre. O vereador Rogério falou sobre suas indicações. Começou pela questão do ônibus. Soube que veio dinheiro para a compra de ônibus, então pediu ao prefeito que faça com urgência, pois está precisando muito. O ônibus está estragado, não é porque seu pai é o motorista, mas os alunos. A importância. O ônibus está estragado, os bancos estão caindo, enfim, que providencie logo a compra do ônibus, já que preza tanto pela educação dos nossos alunos e servidores. E sobre outra indicação, diz que encontrou com o senhor Jonathan e ele reclamou. Não só ele, como muitos moradores já reclamaram. Portanto, encaminha a indicação da iluminação pública, pois a rua citada na indicação é muito escura, atendendo o que o povo pede. O presidente da Câmara também falou da sua indicação. Os motoristas da Pimenteira, Paiol Queimado, da região do Servo, têm lhe pedido muito daquela estrada, depois que passa a ponte do Córrego da Prata, na fazenda do Valdir. Tem lugar que não passa 2 caminhões mais. Não passa nem 2 carros e está muito difícil. O tráfego aumentou muito nesta região, caminhões pesados. O vereador Flávio falou que gostaria de agradecer, que foi publicado na página da prefeitura, o qual não teve acesso, mas recebeu as informações que foi pago os 265 mil, destinado à educação para a compra de uma van de 15 lugares. Agradecer mais uma vez. Se referiu à indicação que foi feita agora, no valor de 283 mil, para a compra de ambulância maior. E carro na área da saúde, quanto mais melhor. E mais uma vez agradecer o deputado. O presidente da Câmara, invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião, determinando-me que lavrasse a ata, a qual foi lida e achada conforme, vai devidamente aprovada por todos os vereadores. Eu, Rogério Moraes, que ali e assino.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Flávio Ribeiro. Voto sim. Maciel das Chagas. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes, sim. Rubens Nunes. Sim. E Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a ata. Levou? Nossa Senhora, esqueceu de ir lá buscar. Comprando. O tiari? Com o pintinho? Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 22/2022, Gabinete do Prefeito. Medeiros, 5 de maio de 2022. Ilustríssimo senhor Milton Francisco, presidente da Câmara. Senhor presidente, com meus efusivos cumprimentos, venho por meio deste encaminhar cópia das seguintes leis. Lei 521, de 5 de maio de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Lei Complementar 51, de 5 de maio de 2022, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1º e 2º da Lei nº 329, de 14 de julho de 2011, e dá outras providências. Lei Complementar 52, de 5 de maio de 2022,
que dispõe sobre a criação de cargos de ACS, Agente Comunitário de Saúde, e ACE, Agente de Combate à Endemia, e dá outras providências. Antecipo meus agradecimentos e me coloco ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Francisco Martins Ribeiro, Prefeito Municipal. Ofício número 017, 2022, Gabinete da Presidência. Medeiros, 4 de maio de 2022. Senhor Prefeito, venho, pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência os projetos de leis oriundos do Executivo Municipal, devidamente aprovados por esta egrégia Casa Legislativa, para serem sancionados conforme legislação em vigor, os quais estão abaixo relacionados e seguem em anexo. O projeto de lei complementar, número 007/2022, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1º e 2º da Lei 329, de 14 de julho de 2011, da outras providências. Projeto de lei complementar, número 008/2022, que dispõe sobre a criação de cargos de ACS e de ACE, e da outras providências. Projeto de lei número 009/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Na oportunidade, manifesto votos de estima e consideração. Atenciosamente, Milton Francisco, presidente da Câmara. Ofício número 018/2022, Gabinete da Presidência. Senhor Prefeito, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência cópia do ofício circular número 023/2022, Gabinete do Deputado Bosco, atendendo o pedido dos vereadores desta Casa Legislativa, Maciel, Flávio e Valquíria, o qual segue em anexo. Ao ensejo, manifesto votos de estima e consideração. Atenciosamente, Milton Francisco, presidente da Câmara. Ofício número 016/2022, Gabinete da Presidência. Senhor Prefeito, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência as seguintes indicações, apresentadas em reunião ordinária da Câmara Municipal de Medeiros, realizada no dia 3/5 de 2022. Indicação número 007 e indicação número 008, ambas de autoria do vereador Rogério, e indicação número 008, apresentada pelo vereador e presidente da Câmara, Milton. Ao ensejo, manifesto votos de estima e consideração. Atenciosamente, Milton Francisco, presidente da Câmara. Ordem do dia. Coloco o projeto de lei número 008/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar recursos financeiros do Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros para a realização da 20ª Festa do Produtor Rural de Medeiros e da outras providências. Em discussão. Coloco o projeto de lei número 008/2022 em segunda votação. Aparecida Lopes. Sim. Flávio Ribeiro. Sim. Maciel das Chagas. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes, sim. Rubens Nunes. Sim. E Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovado. Aprovado. A apresentação da prestação de conta do exercício financeiro de 2022, processo 110.4.745 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Prestação de contas anual. Executivo Municipal. Créditos orçamentários e adicionais. Realocações orçamentárias. Repasse à Câmara Municipal. Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, índice de efetividade da gestão municipal, painel Covid-19, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas e recomendações. Emitido parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar número 102/2008. As despesas com ações e serviços públicos de saúde devem ser empenhadas e pagas utilizando-se somente as fontes de receita,
devendo a movimentação dos recursos correspondentes ser feita em conta corrente bancária específica e serem identificados e escriturados de forma individualizada por fonte, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidas na INTC, número 05/2011, alterada pela INTC 15 de 2011, e comunicado SICOM número 35/2014, atender a consulta de número 10.888-10, bem como a disposto na Lei Federal número 8080 de 1990, na Lei Complementar número 141 de 2012 e com os outros artigos 2º, parágrafos 1º, 2º e 8º. Devem ser adotadas as medidas necessárias à implementação do Piso Nacional da Educação Básica para pagamento dos respectivos profissionais, visando ao cumprimento do disposto no inciso 8º do artigo 206 da CR 88 e a meta 18 do PNE, instituído pela Lei Federal nº 13.005 de 2014, bem como ao cumprimento integral da meta 1B do referido plano. Devem ser enviados esforços para melhorar o desempenho das políticas e atividades públicas, o que, consequentemente, ensejará a melhoria do índice de efetividade da gestão municipal. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da 2ª Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, diante das razões expedidas no voto do relator em emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Francisco Martins Ribeiro, prefeito municipal de Medeiros, exercício 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 102/2008, sem prejuízo das recomendações constantes do inteiro teor deste parecer. Registrar que, em atendimento às disposições do parágrafo único do artigo 1º da Decisão Normativa número 02/2009, deste Tribunal, alterada pela de número 01/2010, os índices constitucionais relativos à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde passaram a ser objeto de apreciação nos autos do processo de prestação de contas anual do gestor municipal, ainda que as matérias tenham sido examinadas em processo de fiscalização próprio e que, em caso, não foi realizada inspeção nessa municipalidade referente ao exercício de 2020, conforme pesquisa junto ao SGAP, permanecendo assim os índices indicados na fundamentação do inteiro teor deste parecer, apurados com base nos dados apresentados na prestação de contas anual, os quais poderão vir a sofrer alterações em virtude das ações de fiscalização desta Corte. Ressaltar que a manifestação deste colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativo ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Determinar que os demais dados referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2020, enviados por meio do SICOM, pelo chefe do Poder Executivo de Medeiros, considerando as diretrizes e os procedimentos vigentes desta Casa, relativos à análise e ao processamento das prestações de contas anuais, deverão ser observados pela Diretoria de Controle Externo dos municípios para fins de planejamento de auditorias e inspeções. Determinar a intimação do responsável. Determinar, por fim, que, cumpridas as disposições regimentais e fins os procedimentos previstos, sejam arquivados os autos. Votaram, nos termos acima, o conselheiro Cláudio Couto Terrão e o conselheiro em exercício Adonias Monteiro. Presente a sessão, a procuradora Sara Menberg. Plenário, governador Milton Campos, 9 de dezembro de 2021. Vanderlei Ávila, presidente e relator. Medeiros, 10 de maio de 2022. Senhor Prefeito, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Medeiros, é competência da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento
opinar sobre o processo de prestação de contas do prefeito municipal. Nesse sentido, tendo em vista que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Medeiros, exercício financeiro de 2020, foi remetido à Câmara Municipal. Deu-se início ao processo de julgamento de contas. O presidente desta Casa Legislativa enviou cópia do parecer prévio das contas municipais de 2020 a todos os vereadores e vereadoras, tendo determinado esta comissão a análise do referido parecer. De se ressaltar que foi constatada a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de aprovação das contas relativas ao exercício de 2020. Recomendou ainda o tribunal que se garanta ao gestor público responsável pelas contas, o prefeito municipal, o acompanhamento da tramitação de todos os procedimentos que ensejarão no julgamento da prestação de contas. Em cumprimento a esta diretriz de garantia do contraditório, a comissão expede o presente ofício, que é encaminhado a Vossa Excelência, para a finalidade de abrir, desde a data do protocolo e até o dia 16 de maio de 2022, prazo para que, querendo, tenha vista do parecer Tribunal de Contas e possa manifestar-se sobre o mesmo. Atenciosamente. Passo a prestação de conta de 2020 para as comissões de Finanças, Orçamento e para análise, elaboração de pareceres e projeto de decreto que julga as contas. Palavra livre. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão.